Fala galera, boa noite de novo. Vamos para a nossa aula 04. Bom, nessa aula 04 já vamos começar com o bizu aqui, um tópico importante. Isso muito raramente você vai pegar uma prova de delegado de polícia e não vai encontrar uma questão sobre a parte de prevenção. É raro, né? Por quê? Porque é uma das finalidades da criminologia e se a finalidade principal da criminologia, né, a gente tem que abordar bem detalhadamente. Nesse caso aqui, a prevenção criminal ela está focada em 3 pontos: primária, secundária e terciária. Vamos entender detalhadamente o que é esse primário. Qual que é, se vocês forem parar para pensar, qual que é uma forma de prevenção que é a mais eficaz, né? Uma primeira forma de prevenção, uma primeira forma de prevenir algo é você não esperar algo para acontecer, você não esperar que o crime aconteça para poder prevenir, não é isso? Então você tem que tomar algumas atitudes antes mesmo de acontecer algum crime em certo lugar. Imagina que acaba de se criar uma cidade nova. Vamos supor que cria-se uma cidade nova, por exemplo, Araguari. Não, brincadeira. Uma cidade que não existe. Então nessa cidade que ainda não existe, eles acabaram de criar, eles já vão começar a criar métodos de prevenção, né? E colocar uma cidade com uma estrutura urbanística adequada, espaços físicos adequados, com segurança adequada, câmeras pela cidade, por exemplo, iluminação adequada e por aí vai. Educação de qualidade nessa cidade, né? Você pensar numa saúde, numa segurança, ou seja, se a gente está falando que a criminologia ela estuda as causas da criminalidade e o crime é uma consequência dessas causas, então se a gente cessar essas causas, não existe consequência, não existe o crime. Então essas causas são as raízes da criminalidade. Então essas raízes a gente considera que é tudo isso, é a educação de forma geral, né? É o espaço urbanístico de uma cidade que pode ser alterado, são formas de prevenção que vêm a longo prazo, a educação, moradia, condições adequadas de moradia e por aí vai. Então essa prevenção primária ela é considerada pela criminologia como sendo a mais eficaz das 3. Tá? Escreve em algum lugar, essa é a mais eficaz das 3 prevenções. Mais eficaz. E outra coisa que é a longo prazo. Mais eficaz e também a longo prazo. Então, essa é a primeira forma de prevenção que se pensa, né? Antes mesmo de acontecer um crime, vamos prevenir, vamos dar educação de qualidade para todo mundo, vamos dar uma condição de moradia melhor, né? Tudo aquilo que... Por quê? Porque a falta disso pode causar, é um fator que pode condicionar a criminalidade. Uma prevenção secundária seria você pensar em setores vulneráveis, ou seja, aqui já é um momento secundário, um momento após algum crime acontecer. A prevenção primária falhou, então vamos utilizar agora a prevenção secundária, que é após um crime acontecer. Imagine que no bairro onde vocês moram, direto está tendo um alto índice de criminalidade. Esse alto índice de criminalidade vai fazer com que os órgãos públicos atentem mais para aquele local, ou deveriam pelo menos. Quando esses órgãos públicos começam, por exemplo, a colocar um policiamento mais reforçado, começam a colocar câmeras de segurança nesse local onde há uma maior incidência de criminalidade, isso é chamado de prevenção secundária. Você atingir setores mais vulneráveis, ou seja, a vulnerabilidade cai muito bem dentro da prevenção secundária. Ou seja, você atingir setores que têm a maior tendência de ocorrer os crimes, e aí prevenir para que isso não aconteça, para que esses setores mais vulneráveis tenham uma forma de segurança, tenham o devido tratamento. Tá? Então, ele destina-se a setores da comunidade, setores específicos, né? Ou você colocar polícias, setores com assistência social e por aí vai. Bom, a primária são as raízes, as causas de forma geral, né? Toda isso que é a longo prazo. As secundárias são em setores vulneráveis, onde o índice de incidência de criminalidade, por exemplo, é muito alto. E aí, vamos supor que nesse caso da secundária, com essa ação, você pegando os setores vulneráveis, imagina que você prenda um indivíduo. A partir do momento que você encarcerou esse indivíduo, você começa a trabalhar com a prevenção terciária. É a única que é específica das 3 prevenções. Essa prevenção terciária é destinada ao preso e simplesmente ao preso. É focado na ressocialização do preso ou reeducação. É a única que é específica. A criminologia considera que essa forma
de prevenção é a menos eficaz. Ela é a menos eficaz e de menor prazo também. Menor prazo. Beleza? Por que menos eficaz? Porque primeiro porque essa questão do sistema carcerário ela é muito criticada, né? Eita, apaguei aqui. Essa questão do sistema carcerário, de você só prender o indivíduo, só castigar, que nem a gente citou no caso do Molina, ela é muito criticada. Então, um outro ponto que ela se torna menos eficaz é porque é muito difícil a ressocialização desse indivíduo, né? Você dá uma oportunidade, imagine que você é dono de uma empresa e você sabe que tem 10 pessoas querendo uma vaga na sua empresa. E aí essas 10 pessoas estão concorrendo a um cargo. E você é o dono da empresa. Então, essas 10 pessoas deixam um currículo. Imagina que dessas 10 pessoas, 7 são ex-presidiários. Entre esses 7, alguns que já mataram ex-chefes. Imagina isso. Só 3 ali que estão com ficha limpa. Imaginem vocês, dificilmente, no geral, a sociedade escolheria algum dos ex-presos. Né? Justamente por causa do passado deles e por causa do preconceito, por causa enfim, uma série de fatores que faz com que você escolha os 3 indivíduos que não têm passados criminais, antecedentes criminais. Então, isso é só um exemplo, gente, para mostrar que a ressocialização ela é algo que é muito difícil, ela é algo que não é tão eficaz. Né? Imagine o seguinte, tudo falhou aqui para trás. Já teve que prender o indivíduo, agora consertar o que já foi feito é mais difícil. Tá? Então, por isso que essa prevenção primária ela é um assunto muito decorrente de prova, que ela é a mais eficaz de todas, mas é a longo prazo. E aí, a gente ainda não comentou isso, né? Quais são os fatores que condicionam a criminalidade, quais são as causas efetivamente da criminalidade, para a gente poder mostrar que, tratando-se essas causas, né, tentando resolver esses problemas das causas, você cessa as consequências, cessa as raízes. E é lógico que a gente sabe que educação, moradia, segurança, lazer, saúde são causas, né, que a falta delas pode gerar criminalidade. Beleza, gastamos tempo bom para aquilo lá, é importante. O livro do Molina, ele cita 3 metas para garantir uma intervenção reabilitadora do indivíduo. 3 formas de intervenção do delinquente. Primeiro, esclarecer o impacto real da pena em quem a produz. Ou seja, você tentar mostrar que, igual a gente comentou anteriormente, que simplesmente castigar, penalizar o indivíduo não vai trazer nenhum impacto positivo, tanto para o indivíduo como para a sociedade. O ideal para garantir para que ele volte para a sociedade e não cometa novos crimes não é simplesmente castigando. É isso que ele vem mostrar, esclarecer isso de forma geral. Desenhar e avaliar programas de reinserção, focar um pouco mais nessa prevenção terciária, não é isso? Que é focado no recluso, no preso, tentar melhorar, tornar mais eficazes esses programas de reinserção desses presos, fazer a sociedade perceber que o crime não é um problema exclusivo do sistema legal, senão de todos. Resumindo, é o nosso problema comunitário também, que já foi citado na aula 03. Não é isso? Vamos seguir. Bom, agora a gente vai começar a diferenciar a criminologia da política criminal. Criminologia, ela se confunde muito com a política criminal. Falei para vocês em aulas passadas que a política criminal ela é uma ponte de ligação entre a criminologia e o direito penal. Ela é a ponte. E as duas parecem muito, é muito fácil confundir as duas, porque as duas têm os mesmos objetivos, que é a prevenção. As duas estão focadas na prevenção, só que de forma diferente. Porque a criminologia ela converte-se em face da política criminal em uma ciência de referências na base material no substrato teórico dessa estratégia. Ficou muito confuso o jeito que o Molina colocou aqui. Vamos tentar facilitar esse parágrafo aí. Simplesmente ele está querendo dizer que a criminologia é a base material, ela estuda a base da criminalidade, estuda a etiologia, não é isso? As causas. Então ela consegue ter algum resultado, uma informação sobre esse fenômeno criminal. Essa informação, quem que vai se utilizar dela é a política criminal. Criminologia faz todos esses estudos empiricamente, experimentalmente, né, e consegue um resultado através desses métodos indutivos. E aí, com esses resultados, a política criminal tem a finalidade de criar estratégias. E
estratégias, com essas estratégias, colocar planos e ligar até o direito penal. Mostrar para o direito penal quais são essas estratégias para tornar isso forte e que o direito penal tome algum ordenamento, torne isso juridicamente efetivo. Então, estratégias adotarem-se dentro do Estado no que concerne à criminalidade e a seu controle. Isso é a política criminal. Vamos colocar alguns exemplos para ficar mais fácil. De cara eu já dou uma dica para vocês. Coloca no resumo de vocês. Política criminal está focado em estratégias. Sempre lembra dessa palavra quando falar política criminal. Então elas estão muito parecidas, são muito parecidas. Uma é a base, cria o conceito, as ideias indutivas, confiáveis, até então não refutadas, e a política criminal cria essas estratégias. Olha que legal esse desenho aqui, a ponte aqui, a política criminal. Olha a nossa criminologia, olha o direito penal. Claro, não leva a ponto esse desenho da ideia que as duas estão só uma contra a outra, não é bem assim. Na verdade, elas são interdependentes, elas estão ligadas, essas três ciências estão ligadas entre si, e são inseparáveis e interdependentes. A gente resolveu uma questão da CESP na aula 02, que foi anulada, né, justamente por... E nessa questão ela falava que depende uma da outra, né, e realmente elas dependem sim entre si. Tanto a criminologia, a política criminal e o direito penal. Isso não quer dizer que faz com que a criminologia deixe de ser autônoma. É diferente. Ela cria suas próprias ideologias, suas próprias ideias. Mas ela acaba precisando também do direito penal, como o direito penal precisa da criminologia. Elas acabam se completando, né? Um conceito da criminologia baseado nos outros conceitos. A criminologia, de forma geral, ela deve se incumbir de fornecer o substrato, a base, né, o conceito empírico do sistema e seu fundamento científico. Então é o estudo do crime, o seu conceito. A política criminal ela deve se incumbir de transformar essa experiência da criminologia em opções e estratégias, a palavra estratégias de novo, concretas, assumíveis pelo legislador e pelos poderes públicos. Assumíveis. Por que assumíveis? Porque essa política criminal tem que se ligar ao direito penal. Tem que chegar a essas estratégias até o direito penal, que é o direito penal que é o ordenamento jurídico. Então o direito penal ele deve se encarregar de converter em proposições jurídicas essas estratégias, converter essas estratégias em proposições jurídicas e obrigatórias, gerais e obrigatórias. O saber criminológico esgrimado pela política criminal com estrito respeito às garantias individuais e aos princípios jurídicos de segurança e igualdade típicos do Estado de Direito. Tá? Então, a criminologia, ela cria-se os conceitos. Vamos pensar num caso aqui voltado para o Brasil. Imagina a Maria da Penha. Vamos pensar no caso da Maria da Penha. A criminologia começou a investigar a violência doméstica e familiar contra a mulher. No caso da Maria da Penha, a criminologia quis investigar quais são as causas, né? Por que o criminoso ele agride a mulher, quais são os efeitos, quais são os fatores externos que contribuem para que ele tome essa atitude, ou fatores internos dele. Começa a avaliar todos esses efeitos em cima do indivíduo, né? E ela começa a pensar em algumas formas de prevenção. Lembra que prevenção é um objetivo tanto da criminologia como da política criminal. Esses conceitos que a criminologia consegue retirar desses estudos empíricos, ele repassa para a política criminal. A política criminal, através desses conceitos criminológicos, começa a criar estratégias. Poxa, se a criminologia descobriu então que, por exemplo, as pessoas continuam agredindo as mulheres porque antes da Lei Maria da Penha eles podiam pagar uma pena de cesta básica, por exemplo, e eles não seriam penalizados, voltaria tudo ao normal. Então uma das estratégias então vamos criar um ordenamento jurídico, uma lei que impede que a pena possa ser convertida em cesta básica, por exemplo. E esse é um exemplo geral. Mas essa estratégia chega até o direito penal. E o direito penal, por exemplo, vem e concretiza isso em legislação, né? Deixa isso sólido. Então, repare como elas são dependentes uma das outras. A criminologia sem o direito penal, ele perde a força. Você não consegue efetivar os conceitos. Você não consegue ter uma prevenção fortemente.
E como que a criminologia chega até o direito penal? Através dessas estratégias, através da política criminal. E da mesma forma, o direito penal sem a criminologia, ele também acaba ficando um pouco vago no sentido de que ele não vai criar novos conceitos jurídicos que possa diminuir a criminalidade, ou vai criar, mas menos efetivo, de forma menos efetiva. Beleza, isso é um slide bizu, viu, gente? Um slide importantíssimo, tem que ter no resumo de vocês. Bom, o livro do Molina, ele comenta que são 3 momentos de resposta ao crime, ainda relacionando criminologia, a política criminal e o direito penal. Considere que o momento explicativo é um momento voltado para a criminologia. Considere que o momento decisivo é voltado para a política criminal. Considere que o momento operativo ou instrumental é voltado para o direito penal. Vamos entender por quê. Explicativo. A função da criminologia é reunir um núcleo de conhecimentos verificados empiricamente sobre o problema criminal. Então, lógico, a gente cansou de falar isso já. Vem tentar explicar esse fenômeno criminal, as suas causas, suas origens, a etiologia, a gênese, a dinâmica, né, do crime. E aí, através desse momento explicativo, entra a política criminal. Esse momento decisivo corresponde à política criminal. Transformar essa informação sobre a realidade criminal de base empírica, ou seja, essas informações da criminologia, em opções alternativas. Isso lembra o quê? Estratégias e programas científicos a partir de uma ótica valorativa. Então ele vai decidir essas estratégias, essas opções, essas alternativas. Por isso, esse momento decisivo está relacionado com a política criminal. E operativo ou instrumental, voltado aqui para o direito penal. Por quê? O direito penal concretiza as opções previamente adotadas em forma de norma ou proposições jurídicas gerais e obrigatórias. Ele vem para concretizar essas estratégias provenientes da política criminal. Beleza? Totalmente interdependentes, né? Ligadas entre si. Bom, vamos seguir. Uma comparação só entre o direito penal e a criminologia. Se não me engano, isso está no livro da Mônica Gamboa, ou do livro do Nestor, não me lembro bem, comparando o direito penal com a criminologia. Direito penal, proteção de bens essenciais ao convívio em sociedade, lançando mão das sanções penais para coibir a conduta violadora. Criminologia, prevenção do delito é um de seus principais objetivos. Tá bem de forma genérica os conceitos aqui. Direito penal não dá o diagnóstico do fenômeno criminal, não é uma ciência normativa, né? Ela não está preocupada em explicar os fenômenos criminais. A criminologia já faz esse diagnóstico do crime e a tipologia do criminoso, analisando o meio em que vive, seus antecedentes emocionais, motivacionais do crime. Direito penal preocupa-se unicamente com a dogmática, isto é, com o crime enquanto fato descrito na norma legal, para descobrir sua adequação típica. Criminologia busca conhecer a realidade para interpretá-la e criar soluções para prevenir o delito visando o progresso. De novo, é uma ciência normativa do dever ser, nosso direito penal, e a criminologia, ciência do ser. Não dá para errar na prova, gente. Vocês vão fechar, vocês vão gabaritar essa prova, escreve o que eu estou falando. Bom, e aí um quadrinho para fechar, garanto que o próximo slide a gente já vai fazer questões. O direito penal, criminologia e a política criminal. Imagina que o direito penal, qual é o que ele faz, o conceito dele? Analisa os fatos humanos indesejados, define quais devem ser rotulados como crime ou contravenção, anunciando-se as penas. Criminologia, ciência empírica que estuda o crime, o criminoso, a vítima e o comportamento da sociedade. Né? Comportamento da sociedade seria o nosso controle social, que engloba tudo isso. Política criminal, de novo, trabalha o quê? As estratégias e meios de controle social da criminalidade. Pensa sempre nos meios de prevenção e repressão dos delitos. É um objetivo em comum com a criminologia. Direito penal ocupa-se do crime enquanto norma. Criminologia ocupa-se do crime enquanto fato. Legal, bacana. E a política criminal ocupa-se do crime enquanto valor. Bom, um exemplo. Define como crime lesão no ambiente doméstico e familiar. Isso no nosso direito penal. Está tipificado, existe a lei material. Então, está definido no ordenamento. Né? Criminologia.
Exemplo, quais fatores contribuem para a violência doméstica e familiar? Quais são as causas, as origens que contribuíram para que ocorresse essa violência, né? O passado do indivíduo que levou ele a crer foi... Ele presenciou o pai dele batendo na mãe dele quando ele era pequeno. É isso que a criminologia vai investigar, seja utilizando-se de métodos estatísticos e empíricos. A política criminal estuda como diminuir a violência doméstica e familiar. Quais são as estratégias que a gente pode fazer para diminuir esse tipo de crime? Um outro exemplo define como crime matar alguém, homicídio. Exemplo de criminologia, estuda quais fatores influem para um homicídio ocorrer. E a política criminal estuda como reduzir os homicídios. Ficou bem claro, né, gente? Batemos bastante nessa tecla, não tem como errar. Vamos brincar de novo com questões. Eu peço para vocês pausarem o vídeo, vou dar uns 2 segundos e a gente começa a resolver. Legal, vamos lá. Questão CESP, eu selecionei só questões de delegado de polícia nesse slide. Questão CESP 2017, Goiás. Bom, considerando que para a criminologia o delito é um grave problema social que deve ser enfrentado por meio de medidas preventivas, assinale a opção correta acerca da prevenção do delito sob o aspecto criminológico. Bom, aqui ele já conceituou, né, que o delito é um problema social no próprio enunciado, vocês já sabiam disso, com certeza. Que deve-se utilizar métodos preventivos, também já sabe disso, que é uma das finalidades da criminologia, né? Então vamos ver a opção correta. Item A. A transferência da administração das escolas públicas para organizações sociais sem fins lucrativos, com a finalidade de melhorar o ensino público do Estado, é uma das formas de prevenção terciária do delito. Gente, prevenção terciária, ela está focada no que mesmo? Vocês já responderam, né? Está focada no recluso, no preso. Isso é prevenção terciária. É aquela prevenção que está focada no preso. Focada no recluso. Tá? Lembra disso. É a única que é específica, é a menos eficaz e a de menor prazo, de curto prazo. Bom, item B. O aumento do desemprego no Brasil incrementa o risco das atividades delitivas, uma vez que o trabalho como prevenção secundária do crime é um elemento dissuasório que opera no processo motivacional do infrator. Gente, primeiro, se você está focado na ressocialização do infrator com o trabalho que seja, isso é uma prevenção terciária, está focado na ressocialização. Mas se formos pensar de uma forma geral o trabalho para toda a sociedade, como a educação, como a moradia, algo a longo prazo, que não ocorreu um crime ainda, isso é uma prevenção primária. Então, nada a ver com secundária aqui. Se a prevenção primária do delito é a menos eficaz, esquece. A gente já sabe que a prevenção do delito, ela é a primária, ela é a mais eficaz, e não a menos eficaz. Em caso de a Força Nacional de Segurança Pública apoiar e supervisionar as atividades policiais de investigação de determinado estado, devido ao grande número de homicídios não solucionados na capital do referido estado, essa iniciativa consistirá diretamente na prevenção terciária do delito. Confundiu tudo, né? Vocês só tem que lembrar que a prevenção terciária está focada simples naquele encarcerado. Não tem nada a ver com esse plano de força nacional que ele citou aqui. Bom, essa ideia que ele falou nesse item D, né? Apoiar e supervisionar as atividades policiais de investigação de determinado estado devido ao grande número de homicídios não solucionados. Isso dá a ideia de uma prevenção secundária, da ideia que é algo vulnerável, onde está tendo um alto índice de criminalidade, você vai tentar focar mais naquele setor. Item E, sobrou só ele, né? Com certeza vai ser nossa resposta. A prevenção terciária consiste no conjunto de ações reabilitadoras e dissuasórias atuantes sobre o apenado encarcerado, na tentativa de evitar a reincidência. Tá aí nosso item bonitinho. Beleza, gente? Vamos seguir? Pausa o vídeo e manda ver. Beleza. Bom, questão de delegado, Polícia Civil, INAS do Pará. Isso aqui é uma questão que foi do curso de formação de delegado. Inclusive o gabarito que está na internet, vocês vão encontrar o gabarito errado no próprio site do INAS do Paraná. Mas vamos ver. No que tange à prevenção, a criminologia moderna não se preocupa com programas de prevenção. Nada a ver, né, gente?
Totalmente errado. Pula isso aqui, nem continua. Prevenção do delito é um conceito aberto que envolve a modificação não só da estrutura pessoal, mas dos espaços urbanos e arquitetônicos no intuito de dificultar as ações delitivas. Opa, não encontrei nenhum erro aqui. Está parecendo ser um item correto, mas não vamos marcar de cara. Vamos pular, vamos continuar. A prevenção do crime deve ser feita através do combate à pessoa do criminoso, né? A prevenção do crime deve ser feita através do combate à pessoa do criminoso. Na verdade, a prevenção do crime tem várias formas de ser feito, e não simplesmente penalizando o indivíduo, como ele vem mostrar nesse item aqui, né? Você tem que tentar ressocializar o indivíduo, que é uma das formas de prevenção, e por aí vai. Não apenas combater a pessoa do criminoso. D. O crime deve ser considerado como um tumor maligno no meio social e as instituições de combate à criminalidade devem preservar a ordem buscando mecanismos eficazes para o desaparecimento total das infrações penais a qualquer custo. Primeiro, esse a qualquer custo já ficou esquisito, né? E desaparecimento total a gente falou que é uma utopia, é um sonho, não vai acontecer. Então a resposta item B. Esse item B, gente, a criminologia ela foca muito nos espaços urbanos, arquitetônicos, ela critica muito a forma como as cidades de hoje elas são estruturadas, de forma que favorece a criminalidade. Você colocar, por exemplo, setores mais pobres, todos eles juntos, aí os ricos moram em um outro lugar, todos eles aglomerados, os bancos, os grandes movimentos, as grandes indústrias estão todas juntas no centrão. Essa separação eles criticam muito na criminologia, fala que isso auxilia muito ao aumento da criminalidade. Então os espaços urbanos e arquitetônicos devem ser melhor estruturados, de forma que isso também é uma prevenção delitiva. Tá? Isso, a escola de Chicago, para quem já estudou de criminologia, vai lembrar bem que eles falam isso bem mais detalhado. Não é o nosso intuito aqui agora. Questão 3, pausa o vídeo, responde. Beleza. Criminologia moderna, questão CESP, delegado de polícia. Bom, é uma ciência normativa? Errado. Gente, olha essa questão. É uma ciência empírica e normativa, vamos para a letra D. Errado. Falou normativa, esquece. Ocupa-se como ciência causal explicativa normativa. Toda vez que falar criminologia com normativo, esquece, não faz parte do sistema criminológico. Bom, sobrou duas aqui. Vamos para B primeiro. Ocupa-se com a pesquisa científica do fenômeno criminal, suas causas, características, sua prevenção e o controle da sua incidência, sendo uma ciência causal explicativa do delito como fenômeno social individual. Que lindo, que item perfeito. Com certeza a nossa resposta. Mas vamos ver o item E também. Possui como objeto de estudo a diversidade patológica e a disfuncionalidade do comportamento criminal do indivíduo delinquente e produz fundamentos epistemológicos e ideológicos como forma segura de definição jurídico formal do crime e da pena. Isso aqui, gente, falou jurídico formal, falou normativo, isso está ligado mais com o direito penal, não com a criminologia. Então já mata essa questão de cara. Beleza? Deixa eu apagar aqui, vamos para a próxima questão, questão 4. Delegado de polícia CESP, a mesma prova da questão anterior. Criminologia reconhece que não basta reprimir o crime, deve-se atuar de forma imperiosa na prevenção dos fatores criminais. Considerando essa informação, assinale a opção correta acerca da prevenção da infração penal. Pausa o vídeo. Beleza? Vamos lá. Bom, para a moderna criminologia, a alteração do cenário do crime não previne o delito. A falta de estruturas físicas sociais não obstaculiza a execução do plano criminal do delinquente. A gente falou acho que em duas questões para trás, né, que exatamente o espaço urbanístico, sim, ele previne o delito, a alteração do cenário, sim, previne o delito, sim, essa reestruturação arquitetônica e urbanística de uma cidade. A prevenção terciária do crime implica na implementação efetiva de medidas que evitam o delito, com instalação, por exemplo, gente, aqui ele está falando de prevenção secundária, por exemplo, de programas de policiamento ostensivos em locais de maior concentração de criminalidade. Definiu muito bonitinho, só que a prevenção secundária, que são os setores vulneráveis. Coloquem em algum lugar aí. Prevenção, eu sempre apanho para
para esse sisteminha aqui. Prevenção secundária. Aí ficou bonito. Se ele tivesse colocado prevenção secundária, você ia chorar de rir ali. Item C. No Estado Democrático de Direito, a prevenção secundária do delito atua diretamente na sociedade, de maneira difusa, a fim de implementar a qualidade dos direitos sociais, que são considerados pela criminologia fatores de desenvolvimento sadio que mitiga a criminalidade. Gente, ó, prevenção secundária. Essa é a definição de prevenção secundária. Atua diretamente na sociedade de maneira difusa, a fim de implementar a qualidade dos direitos sociais, que são considerados pela criminologia fatores de desenvolvimento sadio que mitiga a criminalidade. Isso ele está falando não de prevenção secundária, está falando de algo mais ligado à prevenção primária. Você implementar a qualidade dos direitos sociais. Isso é uma frase que faz parte do direito da prevenção primária. Trabalho, saúde, lazer, educação. Só de você ler isso aqui, você já está pensando de qual prevenção que é. Saneamento básico e iluminação pública, quando oferecidos à sociedade de maneira satisfatória, são considerados como prevenção primária. Tá certo? Certíssimo. Capaz de abrandar os fenômenos criminais. Perfeito esse item. Vamos pôr um certo da Nike aqui para ele, que ele mereceu. Tão bom que ficou esse item. Beleza. E tem esse, só vamos ver o erro dele. A doutrina da criminologia moderna reconhece a eficiência da prevenção primária do delito, uma vez que ela atua diretamente na pessoa do recluso. Não, aí já confundiu tudo, né? Essa é a prevenção terciária que atira no recluso. Mas a eficiência da prevenção primária, com certeza, é válida sim. Mas aí para a sociedade como um todo e não para o recluso. Bom, vamos seguir, vamos para a próxima questão. Questão 5, vamos apagar. Questão 5, CESP, mesma prova da questão anterior. No que se refere aos métodos de combate à criminalidade, a criminologia analisa os controles formais e informais do fenômeno deletivo e busca descrever e apresentar os meios necessários e eficientes contra o mal causado pelo crime. A esse respeito, assinale a opção correta. Bom, vai ter algumas coisas nessa questão aqui que a gente ainda não comentou, mas eu dou um pitaco para vocês em alguns itens. Pausa o vídeo, tenta responder. Beleza. Item A. A criminologia distingue os paradigmas de respostas conforme a finalidade pretendida, apresentando entre os modelos de reação ao delito o modelo dissuasório, o ressocializador. O modelo dissuasório é aquele intimidador, através das leis, da pressão, você intimidar o indivíduo para que ele fique entre aspas, com medo e não pratique o crime. Mesma coisa que você falar para o seu filho que se ele fizer alguma arte, você vai bater nele. Seria isso. O ressocializador e o integrador como formas de enfrentamento à criminalidade. Em determinado nível, admitem-se como conciliáveis esses modelos de enfrentamento ao crime. Gente, esse item está certo, viu? Marca aí esse item como certo. Falar que o nosso sistema utiliza, ele se utiliza sim de dissuasório também. As leis são dissuasórias, a gente comentou sobre isso. Mas também está preocupado com o ressocializador. Se não me engano, vocês sabem isso melhor do que eu, mas se não me engano, a cada 3 dias de trabalho de um preso, ele diminui um dia na sua pena, ou algo parecido com isso. Né? Então isso é algo ressocializador, está preocupado com que ele se desenvolva, trabalhe, né? Tente seguir um outro caminho que não a criminalidade. E integrador também como forma de enfrentamento à criminalidade. Bom, vamos ver os outros itens. Então já marca aí esse item como sendo correto. Item B. Como modelo de enfrentamento do crime, a justiça restaurativa é altamente repudiada pela criminologia. Já está errado aqui, ela não é repudiada pela criminologia. Essa justiça restaurativa a gente vai comentar futuramente também. O modelo dissuasório de relação do delito, no qual o infrator é o objeto central da análise científica, busca mecanismos e instrumentos necessários à rápida e rigorosa efetivação de castigo ao criminoso, sendo desnecessário o aparelho estatal para esse fim. Estava tudo certo até o final, onde ele vem falar que é desnecessário esse aparelho estatal para esse fim. É o Estado que tem que punir, né? Nós não estamos na anarquia mais, na lei do talião, lembra disso? Protagonismo da vítima, onde ela fazia justiça com suas próprias mãos. Não, Estado.
Item D. O modelo ressocializador de enfrentamento do crime propõe legitimar a vítima, a comunidade e o infrator na busca de soluções pacíficas sem que haja necessidade de lidar com a ira e a humilhação do infrator ou de utilizar o ius puniendi estatal. Ele trocou. Isso aqui não é um modelo ressocializador, isso aqui é um modelo integrador. A gente não comentou sobre esses modelos ainda, viu, gente? Não se preocupem com isso. Apesar dessa questão tá aqui, já dá pra gente ter uma ideia. Tá? Isso aqui é um modelo integrador. Coloque no lugar aqui. Essa é a definição do modelo integrador de reação ao crime. Não sei se vocês vão lembrar, na nossa primeira aula, quando a gente começou a falar dos conceitos de criminologia, quando a gente falou das funções da criminologia, até tô com ela aqui. Deixa eu voltar aqui. Vocês vão lembrar bem dessas funções. Foi esse slide aqui, onde eu falei para vocês que as funções da criminologia é explicar e prevenir o crime, intervir na pessoa do infrator e avaliar os diferentes modelos de resposta ao crime. Dentro desses diferentes modelos de resposta ao crime, você pode enquadrar essas formas ressocializadoras também, né? Esse modelo integrador que a gente está comentando e também o efeito dissuasório, tá? Então a gente tem um conceito geral aqui. Esse item D, ele está... Onde eu estou? Esse item D aqui, ele está preocupado com ele, na verdade, é um modelo integrador, viu, gente? Modelo de enfrentamento do crime que propõe legitimar a vítima, a comunidade e o infrator na busca de soluções pacíficas sem que haja necessidade de lidar com a ira e humilhação. Eu apaguei aquela hora sem querer o ressocializador, né? Fiz uma bagunça danada aqui. Bom, mas não é ressocializador, o que eu estou querendo dizer é que olha só o que eu fiz aqui, eu nem sei o que eu fiz, olha que loucura. É que não é ressocializador e sim integrador. Desculpa, gente, pela bagunça. Bom, o item E. A doutrina admite pacificamente o modelo integrador na solução de conflitos havidos em razão do crime, independente da gravidade ou natureza, uma vez que o controle formal das instâncias não se abdica do poder punitivo estatal. Só para ficar mais claro, esse modelo integrador, então, que a gente comentou nesse conceito, que é o conceito do item D, que ele propõe algumas soluções pacíficas, esse é o modelo integrador, que não a pena em si mesmo, que não o sistema penal. O Molina, ele cita bastante isso, a gente comentou também. Não dá para usar sempre isso, não é verdade? Não dá sempre para resolver coisas de forma pacífica. Quando são crimes muito graves, não adianta você tentar fazer uma reconciliação, você fazer uma reparação do dano à vítima e tá tudo certo. Não, quando o crime é muito grave, não pode haver simplesmente esse modelo integrador, não pode haver essa solução pacífica. Apesar da doutrina apontar sobre os benefícios do modelo integrador, a gente sabe que esse modelo não se aplica a todos os delitos, visto que aqueles socialmente considerados mais graves devem ter um maior rigor em sua aplicação. Um exemplo disso, de novo, Maria da Penha, que, por exemplo, ela retira a possibilidade da aplicação da Lei 9.099 dos juizados especiais em crimes praticados contra de homem contra mulher em ambiente doméstico ou afetivo, ou mulher contra mulher também, né? Mas enfim, ou seja, não dá para ser sempre pacificador. Em crimes mais graves, o nosso ordenamento jurídico fala que não é independente da gravidade ou da natureza. Tem crimes específicos que nem sempre você pode ter uma solução pacífica para esses crimes. Beleza, gente? Então a nossa resposta certa aqui ficou nossa letra A. Questão 6. Vamos para a questão 6. Essa daqui vocês vão fazer rapidão. Pausa o vídeo, manda ver. Beleza? A criminologia, ela não é considerada ciência? Errado. É uma ciência? Sim. Normativa? Não. Não é considerada ciência? Errado. Putz, tá de boa, né? Questão de delegado, Polícia Civil de São Paulo. É uma ciência empírica interdisciplinar? Aí é que começou bem. Vamos para E, só para ver se a E também começa bem. É considerada uma ciência jurídica? Não preciso nem ler o resto, gente.
Só de ler o comecinho aqui a gente já mata a questão. Pra vocês verem então que vocês estão bem na disciplina. É uma ciência empírica, interdisciplinar, fática do ser. Perfeito, criminologia é isso. E o direito penal? Ciência jurídica, cultural e normativa do dever ser. Que perfeito esse item, hein? Marca e vamos seguir. Questão 7, nossa penúltima questão. Prevenção criminal. Pausa o vídeo, faz. Beleza, vamos lá. Prevenção criminal que está voltada à segurança e qualidade de vida, atuando na área de educação, emprego, saúde e moradia, conhecido universalmente como direitos sociais e que se manifesta a médio e longo prazos. Olha só, se está escrito médio e longo prazo, já elimina a prevenção. Qual prevenção? Terciária, já se elimina daí. Ele fala, aqui está voltada à segurança, qualidade de vida, atuando na área da educação, emprego, saúde, nas bases, nas raízes, né, que são contra a criminalidade, que diminuem a criminalidade. Ou seja, isso é prevenção o que? É a primeira prevenção, é a prevenção primária, a primeira coisa que deve ser feita para não precisar remediar. Resposta da letra A. Bom, última questãozinha, 2017, prova de delegado, PCMS, atividade policial, dentre suas finalidades, deve prevenir e reprimir o crime. Em particular, a Polícia Judiciária cabe investigar com o fim de esclarecer fatos delitivos que causaram danos a bens jurídicos relevantes tutelados pelo direito penal. Criminologia, dada a sua interdisciplinaridade, constitui ciência de suma importância na atividade policial, por socorrer-se de outras ciências para compreender a prática delitiva do infrator e a vítima, possuindo métodos de investigação que visam a atender sua finalidade. Diante do exposto, assinale a alternativa correta sobre a criminologia como ciência e seus métodos. Bom, vamos ler os itens. Como ciência dedutiva... Opa! Ciência dedutiva? Criminologia é uma ciência o quê? Indutiva. Marca isso daí, pelo amor de Deus. Fiquei com preguiça de pegar aquele quadrinho que nunca funciona. Então vou escrever aqui mesmo. Indutiva para não esquecer. Tem nada de dedutivo. Bom, a criminologia é ciência lógica e normativa. Esquece, nem continua. Criminologia é basicamente baseada principalmente em métodos físicos, individuais, coletivos, advindo das demais ciências jurídicas, caracterizando-a como dogmático. Quem que é dogmático? Direito penal, gente. Tem nada a ver. Os métodos experimental começou bem. E lógico. Ixi, aí aqui já complicou. Não é lógico, né? Não é lógico, não é normativo, não é abstrato, não é dedutivo. É experimental, mas não lógico. Auxilia a investigação da criminologia, integrando várias áreas, dada sua natureza de ciência disciplinar, né? Furou ali. E os métodos biológicos e sociológicos são utilizados pela criminologia, que por meio do empirismo e da experimentação estuda a motivação criminosa do sujeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá vendo como as questões estão começando a ficar fáceis para vocês? Ó, a gente comentou isso na aula, né, não sei se foi nessa ou na aula passada, exatamente sobre esse método biológico. Coloquei um slide disso para vocês aqui, não sei se vocês estão lembrados, né? Deixa eu ver se eu acho esse slide para colocar aqui para vocês, onde eu comentei sobre o método biológico e sociológico. Onde está você? Achei. Tá aqui. Que é o método científico, né? Cuidado, não confunda. Se perguntar o método, mas não é método empírico, não é método indutivo? Sim, esse é o método geral. O método científico é o sociológico e o biológico. Beleza? Não confunda uma coisa com a outra. Bom, então galera, a gente fecha essa nossa aula por enquanto. Eu pretendo até terça ou quarta-feira gravar as próximas aulas para vocês. Tenho certeza que vocês já estão destruindo essas questões aí, estão entendendo. E a ideia de fazer essas questões é para vocês verem que a maioria, reparem para vocês verem, a maioria das questões a gente respondeu sem chegar no item correto, eliminando os outros itens, entendendo o erro dos outros itens, a gente entende muito mais fácil a disciplina. E vocês estão vendo que criminologia não é um bicho de 7 cabeças, não é essa matéria que vai pegar vocês na prova. Beleza, gente?
Ficamos por aqui. Acredito que até terça-feira ou quarta, estamos em março de 2018, até terça ou quarta agora, eu já libero o tópico 8.2 completo. A gente fecha o nosso tópico 8.1 com chave de ouro. 8.2, uma ou duas aulas a gente mata. Beleza? Até terça ou quarta, essas aulas já estarão disponíveis. Obrigado, gente. Um abraço. Vamos estudar e contem comigo.